Boa noite. Nós vamos apresentar o trabalho com a titulação Classificação das cirurgias quanto à presença de micro-organismos e o uso de antibiótico. O trabalho é feito por Aloísio, Ana, Jaqueline, Maico e por mim, Eriane. Então, nós vamos abordar um pouquinho do trabalho. O objetivo é apresentar a classificação das cirurgias quanto à presença de micro-organismos e quando vamos usar o antibiótico em específica cirurgia. A classificação das cirurgias, elas podem ser classificadas as feridas cirúrgicas de acordo com o grau de contaminação, para auxiliar na cautela da probabilidade de que ocorra infecção pelo uso do antibiótico. E ainda elas são classificadas em cirurgias limpa, limpa contaminada e suja. As infecções do sítio cirúrgico, dentro dele a gente tem alguns fatores que podem aumentar essas infecções, como, por exemplo, a classificação das feridas cirúrgicas, fatores relacionados ao paciente e fatores relacionados ao procedimento. Então, os fatores relacionados ao paciente podem sofrer algumas alterações e serem aumentados, como, por exemplo, a hipotensão, que quando for aumentada, ela pode gerar algumas complicações. As endocrinopatias, como hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus, hipertiroidismo e o sexo em relação aos hormônios andrógenos em machos. Fatores relacionados ao procedimento. Então, temos a tricotomia, que é a remoção dos pelos na área onde vai ser realizada a cirurgia. Ela tem como objetivo tornar a região mais visível para o médico e também diminuir o risco de infecções no pós-operatório, porque tem muitos micro-organismos que ficam aderidos no pelo do animal. E também devemos ter cuidado para não causar lesões e também aumentar o risco de infecções. E sempre que possível, nós podemos transcrever para o tutor dar um banho no paciente 1 ou 2 dias antes da data da cirurgia. O tempo cirúrgico ele também interfere, porque o tempo de exposição tecidual ele pode gerar infecção. Para cada cirurgia limpa, o risco de infecção ele pode dobrar em cada hora que a ferida fica ali exposta na sala de cirurgia. Também é importante que o médico veterinário saiba manusear o tecido de maneira correta, usar os equipamentos corretos para que tenha um sucesso na cirurgia e não tenha infecção. Outro fator importante é o tempo de anestesia, pois temos que garantir ao nosso paciente que ele não sinta dor e mantenha o equilíbrio das diversas funções do corpo, ou seja, que ele mantenha uma homeostase durante todo o procedimento. Cirurgias limpas. Então, as cirurgias limpas, elas são eletivas, ou seja, são aquelas que não têm emergência, não tem restrição, então o paciente não precisa fazer na hora, pode marcar com calma. Não tem a quebra de técnica asséptica, são feridas que não são traumáticas e também não estão inflamadas feridas. E não há penetração no trato respiratório, nem no gastrointestinal, nem no orofaríngeo, no geniturinário, com exceções de procedimento de esterilização cirúrgica. Alguns exemplos que nós temos de cirurgias limpas são as hérnias não encarceradas, cirurgia de coluna não traumática, também temos os ovários salpingo, alguns exemplos de cirurgias cardiovasculares, como persistência, como o ducto arterioso, a laparotomia exploratória. E no período áureo, ainda que se refere a cirurgias limpas, ele é cerca de 3 horas após a produção da ferida, durante o qual o inóculo bacteriano ainda é pequeno
e a gente consegue fazer a oclusão da ferida de maneira segura. Mas a gente deve sempre levar em consideração a virulência bacteriana e o ambiente tecidual local e os mecanismos de defesa do hospedeiro. O uso de antibiótico ele não é recomendado para as cirurgias limpas, com algumas exceções. Então, ele é indicado quando a duração da cirurgia é maior que 90 minutos, exemplo, uma castração, quando há uma colocação de implantes, quando há uma cirurgia de qualquer infecção que pode resultar em problemas devastadores, por exemplo, uma cirurgia ortopédica que pode ser amputado ou, né? Infecção representa quando a infecção representa um risco de morte. Ainda falando em questão de antibióticos, a gente deve ser conscientes e ser assertivos no uso de antibióticos, né? A provocar uma resistência bacteriana e acabar perdendo também a molécula do antibiótico. Nas cirurgias limpas contaminadas, então são cirurgias que são usados antibióticos profiláticos. Dentro delas são cirurgias do trato respiratório, genito-urinário, gastrointestinal, quando há um extravasamento significativo de conteúdo, quando há uma quebra mínima da técnica de asséptica, uma ferida limpa com um dreno, e isso representa, e quando ela representa isso, uma taxa de infecção de 4,5 a 9,3%. São exemplos de cirurgias limpas contaminadas os broncoscopias, colecistectomia, transplante de rim e uma pequena ressecação intestinal. Sobre o uso de antibiótico em cirurgias limpas contaminadas. A aplicação deve ser administrada de 30 minutos a 1 hora antes do início do procedimento por via intravenosa. O uso do antibiótico profilático ele não deve ultrapassar as 24 horas após o procedimento. O uso do antibiótico vai ser indicado quando a bactéria presente for suscetível ao antibiótico escolhido, selecionando o antibiótico conforme a experiência clínica. Agora sobre as cirurgias contaminadas. As cirurgias consideradas contaminadas são as feridas abertas, feridas recentes e acidentais. Também quando há extravasamento de conteúdos, como o conteúdo gastrointestinal e urina. E também as fraturas de ossos longos ou fratura pélvica contaminada. Alguns exemplos de cirurgias contaminadas são colecistoduodenostomia, enterectomia, gastrectomia e peritonite com extravasamento por um período menor que 4 horas. Nas cirurgias consideradas contaminadas, o antibiótico a ser utilizado deve ser selecionado de acordo com os resultados da cultura bacteriana e a sensibilidade da mesma. Cirurgia suja. Bom, as cirurgias sujas, elas já são infecções que já estão presentes no momento da cirurgia. Como exemplos, temos a peritonite, sendo a peritonite séptica, que é considerada com um extravasamento acima de 4 horas. Outro exemplo também é a piometra, com rompimento, drenagem de abscesso e também a perfuração do trato intestinal. Sobre o uso de antibiótico na cirurgia suja, sim, ele é feito, e assim para tomar a decisão de qual é recomendado para usar, é baseado na flora, assim realizado a cultura e avaliando a sensibilidade do antibiótico, levando em consideração que tem todo o tratamento complementar, que é sendo antissépticos, desbridamento, drenagem e também bandagens. Então, assim, diante disso, concluímos que o principal motivo de classificar essas cirurgias é saber quando não precisa usar o antibiótico ou quando realmente precisa usar o antibiótico, assim evitando possíveis resistência bacteriana e, além disso, melhorar a qualidade de recuperação do paciente, pois quanto mais limpa a cirurgia, menor é o risco de infecções.